Pessoal, nesta aula falaremos sobre pronomes possessivos em inglês, né? Então, em inglês temos duas maneiras de usar esses pronomes possessivos, né? E é isso que vamos ver nesta aula de hoje, tá ok? Logo no finalzinho da aula teremos um pequeno exercício para praticarmos o que aprendemos hoje, né? Então, os pronomes possessivos em inglês, possessive pronouns, são utilizados para indicar a posse de algo, né? Então, quando eu uso esses pronomes, eu estou falando que algo pertence a alguma pessoa, né? É isso que vamos aprender. Diferentemente do que acontece em português, eles não são flexionados em grau singular e nem plural, né? Você vai ver que cada pessoa tem seu pronome para ser usado na frase. Então, para saber usar esses pronomes, deveremos aprender primeiro os pronomes pessoais, né? Se você não sabe ainda quais são os pronomes pessoais, assiste a aulinha aí de subject pronouns, os pronomes pessoais, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles em inglês, para você saber usar os pronomes possessivos da maneira correta, né? Porque cada pronome desse aqui vai pertencer a uma pessoa, certo? Classificação: os pronomes possessivos em inglês são classificados de duas maneiras, né? Primeiro temos aqui possessive adjectives. São os pronomes que têm a função de adjetivos, certo? O que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavrinha que acompanha o substantivo, né? Qualificando elas. Então aqui os pronomes adjetivos possessivos funcionam como adjetivos na frase e sempre estão acompanhados por um substantivo, né? Então, para que eu use esses pronomes aqui com função de adjetivo, irei sempre usar também um substantivo, né? Vamos aqui ao exemplo. Primeiro exemplo: My pen is new. Minha caneta é nova. Observe que aqui eu tenho o pronome possessivo, minha, e pen aqui que é um substantivo, caneta, né? Is new, nova. Minha caneta é nova. Mais uma. His dog is black. O cachorro dele é preto, né? Então tem o pronome de novo aqui, ó. His e dog, que é substantivo, certo? Próximo. Her sister is an architect. A irmã dela é arquiteta, né? Então, her sister, irmã aqui do lado do pronome, né? Substantivo irmã. Our teacher is little. Is later, né? Nosso professor estará atrasado. Então, aqui nosso e teacher, que é substantivo. Então aqui temos um quadrinho aqui com os pronomes adjetivos. Observe que cada pronome desse aqui corresponde aos pronomes possessivos. My se refere a quem? A primeira pessoa. E a tradução dele é meu, minha, né? Your, teu, tua, corresponde à segunda pessoa, né? Tu, você. His, dele. Observe que esse his aqui eu só uso para ele, para a terceira pessoa, ele, né? Dele. Her, dela. Esse aqui eu uso para she. It's é um pronome neutro, dele, dela. Or, nosso, nossa. Aqui a primeira pessoa do plural corresponde ao we, que é nós em inglês, né? Your, vosso, vossa, seu, sua, de vocês. Their, neutro, deles, delas, né? Aqui a terceira pessoa do plural. Observe que esses pronomes correspondem às pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então você tem que saber isso aí para usar os pronomes possessivos. Agora temos aqui os pronomes possessivos, né? Então são pronomes que agora equivalem a substantivo. Eles substituem o substantivo, não acompanha, certo? Os possessive pronouns, pronomes possessivos substantivos, funcionam como substantivos, substituindo-os na frase, né? Vamos ver um exemplo. This is pen
mine. Essa caneta é minha. Observe que o mine aqui substitui o uso da palavra caneta novamente. These cars are theirs, né? Esses carros são deles, certo? Aqui eu não tenho substantivo acompanhando nada, o pronome possessivo, certo? That bag is hers, aquela bolsa é dela. This money is ours, esse dinheiro é nosso, né? Então aqui os pronomes possessivos substituíram os substantivos. Aqui temos o quadrinho dos pronomes possessivos. Mine significa meu, minha. Vamos observar aqui na primeira regrinha que a tradução é a mesma, mas o uso é diferente, certo? Yours, teu, tua, seu, sua. His, vamos olhar lá na tabelinha de cima. His, dele, lá significa o quê? Dele também, mas o uso é diferente. Hers, dela. It's, a mesma coisa. Dele, dela. Ours, nosso, nossa. E yours, vosso, vossa. Seu, sua, de vocês. E theirs, deles ou delas. Então, qual a principal diferença que eu tenho entre os dois tipos de pronome? Um acompanha substantivo e o outro, que é o possessivo, os pronomes possessivos, substitui o substantivo, certo? Temos aqui mais exemplos. Confira mais alguns exemplos. Aqui temos os possessivos, né? Com função de adjetivo. My personal trainer is very handsome. Meu personal trainer é muito bonito. Observe que aqui no pronome tem o substantivo personal, né, que acompanha o pronome aqui my, certo? Your house is beautiful. Sua casa é muito bonita. Novamente, pronome possessivo e substantivo acompanhando aqui. His father. Seu pai. Observe de novo. Tem o pronome e também tem o substantivo, né? Her mother. A mãe dela. Pronome, substantivo. Its house, a mesma coisa. Its house is clean. Esta casa, a casa dele ou dela está limpa, né? Agora temos exemplos aqui de pronomes possessivos. Outra dica também que os pronomes possessivos estarão sempre, geralmente ficam no final das frases. Por exemplo aqui mine, né? That's what is mine. Esse relógio é meu. Ele está no final da frase e não precisou de nenhum substantivo para acompanhá-lo, né? I like that book. Is it yours? Eu gosto desse livro. Ele é seu, né? Então aqui também não tem nenhum substantivo acompanhando o pronome. These are not my t-shirts. Estas não são minhas camisetas. They are his. São dele, né? Novamente aqui his, sem o acompanhamento desse substantivo. Agora temos aqui 3 exercícios para a gente resolver, né? Para a gente praticar. Como que eu vou descobrir qual pronome eu devo usar? Primeira coisa, she. O que eu falei no início do vídeo que você precisaria saber é sobre os pronomes pessoais, né? Aqui no caso eu já tenho she. Então aqui eu já sei o que eu vou usar aqui, né? She is Fernanda Montenegro, but... Então qual o pronome que eu uso para ela? Real name. Vamos lá no quadrinho. Então aqui eu uso o her. Então eu completo aqui com her. Então vamos ver quais questões tem o her. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Já eliminamos a letra A, né? Vamos descobrir a segunda. You are. Grande Otelo, mas o real name is Sebastião Prata. Então
Vamos ver quem é o you. Aquele pronome pessoal you corresponde a um pronome possessivo your. Posso trocar por ele, né? Eu uso ele na frente daquele pronome. Então aqui vai o que? Your. Qual das questões tem your? Estas três, A, B, C e D. Já eliminei a e a letra E. Então estou entre três questões, né? His Ringo Stars. Então aqui tem a terceira pessoa. Qual o pronome que eu uso na terceira pessoa? Pronome possessivo é his. Então vamos ver qual questão tem his. Todas as três novamente. Agora you are, você. Qual o pronome pessoal? É you, né? Qual forma do pronome possessivo que eu uso? É your. Então vamos ver qual questão tem your. A letra B e a C. Estamos entre a B e a C. Agora aqui já vamos matar a questão por causa desse pronome aqui, ó. We. We are. Quem é o we are? É nós. Qual é a forma do pronome possessivo que eu uso? É your, né? Então é a questão B. Essa questão B completa corretamente os espaços aqui, né? Número 2. Reescreva completando com os pronomes possessivos correspondentes às expressões destacadas. This is my book. Se aqui está falando este é meu livro, significa que eu já usei aqui o pronome, deixa eu marcar aqui, o pronome possessivo my, né? My book, e ele está acompanhado de substantivo. Significa que aqui eu já usei o pronome possessivo com função de adjetivo. Então aqui embaixo eu não vou ter necessidade de usá-lo. It is, este é meu livro, né? Isto é meu. Então o que eu vou colocar aqui? Qual a primeira forma da primeira pessoa? Mine, né? Vamos lá. Então, it is mine. Então, já estou aqui entre a letra A e a letra C, né? The house belongs to John e Mary. Então, tem aqui John e Mary, duas pessoas. Quando eu tenho duas pessoas, significa que é a terceira pessoa do plural, né? Então, é theirs. Então, é meu. No início é meu e aqui é deles. Their. Vamos voltar lá no quadrinho. Aqui, ó, deles ou delas. Última questão. O que eu tinha falado? Pronomes que vão no final da frase são os pronomes possessivos, né? Que aqui com função de substantivo. Então eu vou ter que descobrir qual é ele que eu vou usar aqui. É o mine? Não é, porque aqui não é a primeira pessoa, you, né? Você gosta do meu carro, mas eu prefiro o seu, né? Então qual que eu uso aqui? O seu, você. Então é a letra B.